E no quadro Família em Sintonia de hoje, a gente vai entender mais sobre o tratamento de atraso na fala. Essa condição pode ser enfrentada por as crianças durante o desenvolvimento. E aí, claro, nesses casos é sempre importante buscar ajuda profissional e especializada. Compartilhar, conversar, interagir. Aqui nessa clínica de desenvolvimento infantil em Balneário Camboriú, os pequenos fortalecem essas habilidades, colocando as mãos na massa. O esperado é que as crianças até 2 anos comecem a falar uma média aproximada de 80 a 100 palavras. Mas a comunicação não é nenhuma receita de bolo, não. Cada criança tem o seu tempo. O filho da Sabrina, por exemplo, começou o tratamento com pouco mais de 2 anos. Hoje, com 4, já se percebe a evolução. Um alívio para quem decidiu contrariar algumas opiniões no início e seguir a própria intuição de mãe, procurando orientação profissional aos primeiros sinais. Aí fiz a primeira consulta com a Carol, que veio realmente o diagnóstico de atraso de fala, né? E já no primeiro mês, assim, ele teve um salto na fala dele, nas palavrinhas que eu passei a anotar. Ele tinha um vocabulário tão reduzido que chegava a 30 palavras, o básico do básico do básico. E ele deu um salto no primeiro mês já, a gente já chegou a 60 palavras no primeiro mês, dobrou exatamente. No segundo mês ele tinha 100 palavras, onde eu disse, eu não preciso mais contar. O atraso na fala causa uma série de dificuldades para as crianças, principalmente na comunicação e na socialização. Aí que entra a importância de um tratamento com uma profissional fonoaudióloga. Muitas vezes a gente pensa que as crianças elas têm dificuldade comportamental, e até pode ser que as crianças tenham, né, problemas comportamentais, mas muitas vezes os problemas comportamentais eles estão atrelados às dificuldades de comunicação. Então, quando a gente consegue facilitar a comunicação, e muitas vezes o trabalho da fono vai demorar um pouquinho até a gente conseguir fazer com que a criança articule e consiga ter esse número de palavras mais adequado, a gente consegue estar utilizando de comunicações, de suporte de comunicação para fazer com que essa criança consiga estar fazendo com que as pessoas compreendam ela. As crianças passam por uma série de atividades e, na maioria das vezes, aprendem brincando. Uma das propostas é trabalhar com algo previsível, para que comecem a compreender a própria rotina. Para isso, várias ferramentas são usadas. Aqui na clínica foi desenvolvido esse caderno onde a gente trabalha dando a rotina. Então, a gente identifica o caderno da criança e a gente vai estar ajudando a nossa criança a saber da rotina do dia dela. Então, aqui a gente vai colocar as atividades da criança através de imagem ou através de escrita, que a gente pode estar escrevendo nesse caderno, e esse caderno a criança leva para casa, leva para a escola. A gente também tem hoje muitos aplicativos e softwares que a gente consegue também, né, para algumas crianças, está trabalhando através de tablets e de outras ferramentas. Cada criança é única, passa por um protocolo diferente. Apesar de desafiadores, alguns sentimentos são comuns depois do diagnóstico, mas é a evolução do tratamento que devolve a qualidade de vida para toda a família. Ele já chegou para a escola já com, né, um processo de fala já mais acelerado, mais preparado, mais empoderado, né? Porque eu percebia que ele ficava mais recluso assim, em algumas situações. Hoje não, ele é muito liberto, ele fala feito um papagaio. Às vezes até é demais, né, para uma mãe, graças a Deus. Mas ele tá super bem e eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha que eu podia fazer, ouvindo primeiro a mim, né, observando o meu filho, dando o direito dele ser quem ele é, se ele tivesse um atraso ou não, independente do que viria por ali, né, e tá preparada para encarar qualquer fase com ele. Muito bacana, né, ver esses resultados sendo efetivados e aparecendo. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a doutora Thalita Tonin, orientadora parental, doutora em farmácia. Thalita, ótimo dia para você, bem-vinda de volta ao SC no Ar. Bom dia, pessoal de Santa Catarina, bom dia, Lucas. Hoje é assunto importante que deixa o coração das mãezinhas e paizinhos angustiados. A fala dos pequenos. Pois é, Thalita, como saber, como identificar essa diferença, né, entre, por exemplo, uma criança mais quietinha ou quando isso realmente precisa de uma atenção maior?
Sim, existem crianças mais quietinhas, sabe, Lucas, mais tímidas, e na maioria das vezes está tudo bem ser assim. Porém, é preciso sempre observar, e a gente deve sim se preocupar quando as nossas crianças mais quietinhas não respondem, por exemplo, se estão chamadas pelo nome, ou então não compreendem, não imitam esses comandos básicos, como dar tchau, mandar beijinho. Quando nossos bebezinhos também não balbuciam ou não vocalizam, aqueles barulhinhos que todos os bebês fazem, que é esperado. Quando a criança não faz contato visual com a gente, que parece que a gente está falando com ela, mas ela está sempre distante. Outro ponto, quando as nossas crianças têm dificuldade para imitar o som dos animais ou até aprender novas palavras. Então, esses são sinais, são pontos que nós pais precisamos observar sim, bastante atenção, porque mesmo sabendo que cada criança tem seu tempinho de evolução, existem marcos de desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. E é eles que são os norteadores para as crianças adquirir as suas habilidades no tempo adequado. E o que fazer para exatamente ajudar a estimular o filho a começar a falar, o filho ou a filha? Isso é muito legal, né? Então, existem aí algumas estratégias, como falar muito com a criança. É legal falar em frente a ela e passar um batom bem vermelho, bem chamativo, colorido, cantar para ela observar o movimento labial e aprender por imitação. Então, com esse batom fica mais fácil dela visualizar o movimento, né? E as crianças aprendem muito imitando os pais. Fazer brincadeira de fantoches também, elas adoram, aprendem muito. Ler livrinhos com figuras grandes, imitar som dos animais, sabe? Mudando o tom para mais alto e para mais baixinho. E principalmente, gente, aqui um ponto importante, evitar ao máximo as telas, porque as telas elas comprometem muito o desenvolvimento da linguagem. Por ser um estímulo visual muito mais forte e também porque a criança ela fica muito tempo com os olhinhos ali na tela e pouco tempo para interagir com os pais e amiguinhos. Ela se torna, gente, uma criança solitária. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Pois é, eu não tenho dúvidas que você trazendo esses exemplos mais práticos, Thalita, isso vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Agora tem outra pergunta. Quando mais ou menos, geralmente, né, as crianças começam a entender o sim e o não dos pais? Essa é uma pergunta também interessante, porque nós pais temos uma expectativa alta com as nossas crianças. Eles obedeçam, mas a capacidade de entender um comando dos pais, ela é construída bem devagarinho, gente, porque o cérebro da criança é um cérebro diferente do nosso, de adulto. Ele é mais imaturo. Então, a gente vai precisar repetir muitas vezes algo que a gente deseja que os nossos filhos aprendam. Educação é isso, eu sempre falo, é repetição, até que o cérebro da criança esteja amadurecido, pronto mesmo para compreender a mensagem que a gente deseja ensinar. A criança, quando ela recebe um não, muitas vezes ela não consegue se controlar sozinha, gente, se autorregular, como, por exemplo, de não colocar o dedo na tomada, sabe? É porque o cérebro dela dá um comando mais forte, quer que ela descubra, quer que ela explore o mundo. Então, eu diria que é por volta dos 4 anos que os nossos comandos de sim e de não vão ser melhores entendidos pela criança. Até lá, paciência, repetição. Eu falo muito disso, sobre esses desafios para as crianças, birras e neurodesenvolvimento infantil no meu Instagram. Para vocês que estão me acompanhando, vem conversar comigo por lá também. É no @Thali_positivação. Eu sempre tiro dúvidas, tá? É bem legal, espero todo mundo lá. Eu sei que as mãezinhas têm essa angústia e a gente tá aqui para ajudar. Paizinhos e mãezinhas, ó, tá aparecendo aqui na tela. Podem me chamar que a gente conversa por lá. Lucas. Thalita Toninho, orientadora parental, doutora em farmácia. Muito obrigado por trazer essas informações ao vivo para todo o estado de Santa Catarina e a gente te espera semana que vem. Obrigada, galera. Um ótimo final de semana aí para todo mundo. Bom dia de trabalho.